Sejam bem-vindos ao Westeros. Nesse vídeo vou ser seu guia em uma jornada emocionante por todos os principais reinos, cidades, vilas e castelos que fazem parte do mundo épico de Game of Thrones. Meu nome é Henrique Moraes e juntos vamos explorar cada localidade em detalhes, mergulhando em sua cultura, história e arquitetura única. Já peço para você se inscrever no meu canal para acompanhar os meus novos vídeos. Vamos começar pelas terras de Dorne, onde os primeiros homens vieram há milhares de anos atrás. Dorne, uma terra escaldante em Westeros, é conhecida por sua geografia singular, com suas rochas íngremes, montanhas áridas e um deserto único no continente. Ao norte, encontra-se o Mar de Dorne. A leste, as misteriosas ilhas conhecidas como Degraus, Stepstones, e ao sul temos o Mar de Verão. Entre eles se estende a imponente Cordilheira das Montanhas Vermelhas, que separa Dorne das Terras da Tempestade ao norte, e da Campina ao noroeste e oeste. Duas passagens principais, o Caminho do Esqueleto e o Passo do Príncipe, serpenteiam pelas Montanhas Vermelhas até as terras das Marcas Dornesas. O Passo do Príncipe leva a um castelo chamado Noct Cantiga, enquanto o Caminho do Esqueleto leva a Solar Estival. As cidades de Lança Solar e os Jardins de Água, ambas sob o controle da nobre Casa Martell, estão situadas no sudeste de Dorne. Dorne, ao sul das Montanhas Vermelhas, é em grande parte uma vastidão árida de deserto. O leste de Dorne é caracterizado por solos secos e pedregosos, inadequados para a agricultura, enquanto o oeste abriga desertos de areias vermelhas e brancas. Os rios são uma fonte crucial de vida em Dorne, proporcionando terras férteis em suas margens. Mesmo durante os longos verões, ainda há chuvas suficientes e outros recursos hídricos para tornar Dorne habitável. A água do interior é tão valiosa quanto o ouro, e os poços são cuidadosamente protegidos. O rio mais importante de Dorne é o Sangue Verde, localizado no sudeste, formado pela confluência do Veitch e do Flagelo, perto de Graça Divina. O porto comercial conhecido como Vila Tabueira fica na foz do Sangue Verde, ao longo do Mar de Verão. O rio Sulfuroso, no sul de Dorne, flui desde a Toca do Inferno até o Mar de Verão. O Torrentino nasce nas Montanhas Vermelhas, a oeste de Dorne, e segue até a Tombastela, às margens do Mar de Verão. O rio Will corre pelo Caminho do Esqueleto, no norte de Dorne, até o Mar de Dorne. Há também outro rio ao norte de Dorne, que flui perto de Paloferro em direção ao Mar de Dorne, mas seu nome ainda é desconhecido. De acordo com George R. R. Martin, Dorne é parcialmente inspirada pelo país de Gales, pela Espanha e pela Palestina. Os dorneses são conhecidos por sua cultura única e diferentes étnicas em relação aos outros habitantes de Westeros. Sendo a região menos populosa dos Sete Reinos, Dorne tem uma história de imigração em massa dos Rhoynares, o que influenciou suas tradições e costumes. Há muitos anos antes da conquista de Aegon, os Rhoynares fugiram de Essos após perderem a guerra contra os Senhores de Dragões que viviam em Valíria. A princesa Nymeria liderou a fuga deles para o Westeros, usando 10.000 navios. Isso explica o grande conhecimento dos dorneses contra os Senhores de Dragões e como eles mataram Rhaenys Targaryen e seu dragão Meraxes. Os dorneses são conhecidos por seu sangue quente e liberdade sexual, e são vistos com alguma desconfiança e rivalidade pelas pessoas das vizinhas marcas dornesas e Campina. Os dorneses têm o costume de pintar suas sedas em vez de costurar brasões, o que é uma característica única de sua cultura. Bastardos dorneses de origem nobre recebem o sobrenome Sand. Além disso, Dorne abriga
adeptos para a fé do Sete, a religião predominante em Westeros, e também abriga templos vermelhos para os seguidores de R'hllor, o Senhor da Luz, uma religião de origem oriental que tem seguidores em várias partes de Essos e Westeros. A capital de Dorne é Lança Solar, a fortaleza da Casa Martell. A cidade de Lança Solar é descrita como tendo sido construída com lama e palha, e é caracterizada por tons de marrom em sua coloração. Localizada na extremidade mais oriental de uma pequena protuberância de pedra e areia, a cidade é cercada por 3 muralhas conhecidas como muralhas sinuosas. A entrada da cidade é feita pelo portão triplo, que consiste em 3 portões alinhados um atrás do outro, permitindo que os visitantes atravessem as 3 muralhas sinuosas e cheguem diretamente ao velho palácio. No entanto, caso o visitante não siga esse caminho, será necessário atravessar quilômetros de vielas estreitas, pátios escondidos e feiras barulhentas para se locomover pela cidade. Essa descrição sugere que Lança Solar é uma cidade intrincada, com uma arquitetura peculiar e um layout labiríntico, o que pode oferecer um desafio para os visitantes se orientarem e se locomoverem por suas ruas estreitas e movimentadas. Agora que já vimos sobre Dorne, vamos seguir nossa jornada para o Reino da Campina. A Campina faz parte do continente de Westeros. Costumava ser um reino independente chamado Reino da Campina até a Guerra da Conquista. Esse reino é conhecido por suas vastas terras agrícolas e campos floridos, e é considerada a região mais fértil de Westeros. Tem desempenhado um papel vital no abastecimento de grãos, frutas, vinho e gado para outras partes dos 7 reinos, especialmente Porto Real. Governada pela poderosa Casa Tyrell, cuja sede é o Castelo de Jardim de Cima, a Campina é uma das regiões mais densamente povoadas e ricas de Westeros, rivalizando apenas com as terras ocidentais em termos de riqueza. Durante a Guerra dos 5 Reis, a Campina desempenhou um papel estratégico significativo graças à sua abundante mão de obra, terras e produção de alimentos, permitindo que os Tyrell tivessem um dos maiores exércitos do continente. Além disso, os bastardos de origem nobre nascidos na Campina recebem o sobrenome Flowers. O vasto território da Campina é irrigado pelo imponente Rio Vago. Suas fronteiras são delimitadas pelo Mar do Poente a oeste e sudoeste. A Campina faz fronteira com 5 outras regiões dos 7 reinos: as Terras Ocidentais, as Terras Fluviais, as Terras da Coroa, as Terras da Tempestade e Dorne. Se incluirmos a fronteira oceânica com as Ilhas de Ferro, a Campina chega a ter 6 regiões fronteiriças, o mesmo número das terras fluviais. No entanto, as montanhas que a cercam a noroeste e sudeste, bem como as fronteiras oceânicas, tornam a região mais defensável em comparação com as terras fluviais. Destaca-se na Campina a imensa Ilha da Árvore, conhecida por suas vinhas exuberantes e por ser um centro importante na indústria de vinhos da região. A Campina possui uma sólida infraestrutura, com a Estrada da Rosa conectando o Jardim de Cima, a capital dos 7 reinos, Porto Real, e a Estrada do Mar ligando Vila Velha à sede da Casa Lannister nas Terras Ocidentais. Entre os lugares mais importantes da Campina, nós temos o Jardim de Cima, que é a sede e castelo da Casa Tyrell, os senhores supremos da Campina. Jardim de Cima, um dia, foi o coração da Casa Gardener, uma dinastia que governava a Campina com mão firme. No entanto, tudo mudou quando Aegon o Conquistador marchou com seu exército até Jardim de Cima e derrotou o rei Merne IX Gardener e suas tropas no Campo de Fogo. Com a rendição do castelo pelo intendente Harlem Tyrell, Aegon concedeu-lhe o domínio sobre Jardim de Cima e toda a Campina como uma recompensa por sua colaboração. Desde então, a Casa Tyrell assumiu o controle da região e Jardim de Cima se tornou sua nova sede. Jardim de Cima, a antiga sede da Casa Gardener, é um castelo majestoso, situado em meio a exuberantes bosques e fontes que adornam seus pátios protegidos do sol. Suas colinas de mármore branco brilham sob a luz do dia, adicionando um toque de elegância a seu esplendor. O castelo é conhecido por sua rica cultura artística, com cantores, flautistas
violinistas e arpistas se apresentando em seus salões. Os estábulos de Jardim de Cima abrigam uma seleção de cavalos de raça, conhecidos por sua beleza e vigor. Além disso, o castelo é cercado por barcos que navegam ao longo do rio Vago, proporcionando um meio de transporte e comércio para a região. Os campos de rosas dourados são uma característica marcante de Jardim de Cima, estendendo-se até onde os olhos podem ver, acrescentando uma beleza única ao cenário. Outro lugar muito importante da Campina é Vila Velha, a cidade mais antiga de Westeros. Vila Velha foi construída pelos primeiros homens antes da invasão dos Andals, há milhares de anos atrás. A cidade sobreviveu à invasão, acolhendo os Andals ao invés de resistir a eles. A cidade localiza-se no sudoeste de Westeros, na Foz do Vinhomel, onde este se abre para a Enseada dos Murmúrios e, mais além, o Mar do Poente. Nela começa a Estrada da Rosa, que vai a Jardim de Cima e Porto Real. Vila Velha é um dos principais centros culturais e econômicos dos Sete Reinos. A cidade é a sede da Casa Hightower, que detém lealdade à Casa Tyrell, de Jardim de Cima. A partir do Castelo Farol Torralta, a cidade também é notável como a sede da Cidadela, a Casa da Ordem dos Mestres, bem como o Septo Estrelado, o antigo centro da Fé dos Sete em Westeros. Vila Velha é descrita como quase do mesmo tamanho de Porto Real, porém mais limpa e embelezada. Agora vamos para o Reino da Tempestade. As majestosas Terras da Tempestade ficam ao sul de Porto Real, formando uma fronteira oeste com as vastas terras da Campina. Ao sul temos o Mar de Dorne e a leste a Baía dos Naufrágios. Apesar de ser uma das regiões mais compactas de Westeros, seu território é marcado por uma geografia diversificada, composta por montanhas, costas pedregosas que resistem bravamente à fúria dos mares e florestas exuberantes que abrigam mistérios ancestrais, como a enigmática Mata da Chuva e a enevoada Mata de Rei, que serpenteiam ao longo do lendário Cabo da Fúria. Algumas ilhas também são consideradas parte das Terras da Tempestade, como a Ilha de Tarth e a imponente Estermonte. Os navegantes que ousam cruzar o perigo do Mar Estreito evitam a notória Baía dos Naufrágios, cujas tempestades são tão ferozes quanto o nome sugere. Embora as águas ao seu redor sejam claras e cristalinas, em especial, as águas cintilantes que cercam Tarth são famosas por sua cor azul safira, o que rendeu à ilha o apelido de Ilha Safira, entre os marinheiros destemidos que se aventuram por esses mares desafiadores. As Terras da Tempestade são conhecidas por seu clima chuvoso e sua fertilidade surpreendente. Apesar das chuvas frequentes, a região é abençoada com solos ricos e propícios para a agricultura. No entanto, a cultura marcial dos Senhores da Tempestade prevalece, e as cidades são raras nessas terras. Em vez disso, imponentes fortalezas dominam a paisagem, destacando-se entre as colinas e montanhas. Ponta Tempestade, uma das mais famosas fortalezas da região, ergue-se majestosamente à beira da Baía dos Naufrágios, resistindo corajosamente às intempéries ferozes que assolam a região. Ponta Tempestade foi construída séculos atrás por Duhan, o primeiro rei da Tempestade, durante a Era da Aurora, ou a Era dos Heróis. A lenda diz que a fortaleza foi erguida com a ajuda de feitiços dos Filhos da Floresta, ou mesmo com o conselho de Bran, o construtor, quando ele ainda era apenas um jovem garoto. A verdade por trás dessas histórias é incerta, mas o fato incontestável é que Ponta Tempestade é uma fortaleza formidável, que resistiu a cercos, batalhas e tempestades ao longo dos séculos. Outra fortaleza notável nas Terras da Tempestade é Porta Bronzea. Seus altos muros de pedra erguem-se imponentes, protegendo uma vasta extensão de terras férteis e vilas pequenas que dependem do apoio dos Senhores da Tempestade. A Estrada do Rei, uma via importante que conecta o norte de Ponta Tempestade até Porto Real nas Terras da Coroa, serpenteia pelas paisagens montanhosas e colinas verdejantes das Terras da Tempestade, testemunhando a grandiosidade das fortalezas e a cultura marcial que prevalece na região. Os Senhores da Tempestade têm uma reputação de guerreiros habilidosos, capazes de reunir um exército considerável em tempos de necessidade. De acordo com as fontes semicanônicas
canônicas, eles podem contar com um contingente de até 30.000 soldados, o que é uma prova do poder e da influência desses senhores na região. As vastas terras da tempestade se estendiam como uma barreira natural, estreitando-se até o gargalo de Fosso Cailin, que marcava seu limite norte. Por séculos, os reis das tempestades governaram essas terras, defendendo-as de incursões dornesas e cultivando uma tradição bélica tão antiga quanto as montanhas que as circundavam. Argilac, o Arrogante, foi o último rei a governar com mão firme sobre as terras da tempestade. Sua morte durante a Guerra da Conquista marcou o fim da linhagem dos reis da tempestade. Aegon, o Conquistador, então concedeu as terras, títulos, armas e nome de família da Casa Baratheon a seu irmão bastardo, Orys, que se tornou o novo senhor das Terras da Tempestade. A partir de então, a Casa Baratheon governou com justiça e ferocidade sobre essas terras. Ponta Tempestade é uma verdadeira fortaleza imponente. Suas enormes muralhas de 30 metros de altura e 12 metros de espessura no seu ponto mais fino, quase o dobro das partes mais grossas, são feitas de pedra sólida que foi cuidadosamente encaixada, preenchendo o espaço entre as pedras com areia e escombros para garantir sua resistência. A parede é lisa e curvada, sem nenhuma brecha para o vento, tornando-a praticamente intransponível. A torre central de Ponta Tempestade é uma verdadeira maravilha arquitetônica. Gigantesca e redonda, é coroada com formidáveis ameias que fazem parecer um único e imenso punho de ferro desafiando o céu. A torre é tão grandiosa que é capaz de acomodar confortavelmente o celeiro, os alojamentos, o arsenal, o salão de banquetes e os aposentos do Lorde, tudo em seu interior majestoso. Além disso, a cantaria do castelo é adornada com feitiços encravados, adicionando uma camada extra de proteção mística. Em resumo, Ponta Tempestade é um dos castelos mais poderosos e imponentes dos Sete Reinos. Agora vamos continuar nossa jornada para as Terras da Coroa. As Terras da Coroa são uma região de grande importância histórica em Westeros. Antes da conquista de Aegon, o Dragão, a região era disputada por várias outras regiões, incluindo as terras fluviais e as Terras da Tempestade. No entanto, Aegon I Targaryen, com suas duas esposas e irmãs montadas em seus dragões, incluindo Balerion, o dragão do próprio Aegon, conseguiu dominar as Terras da Coroa e usá-las como uma base estratégica para sua Guerra da Conquista, que levou à unificação dos Sete Reinos sob o governo do Trono de Ferro. A região é conhecida por sua riqueza e influência política, abrigando a capital do reino, Porto Real, onde está localizado o Trono de Ferro. Os bastardos nascidos nessa região são identificados pelo sobrenome Waters. Porto Real é a principal cidade do continente e é conhecida por sua riqueza, influência política e intrigas. A cidade foi fundada por Aegon durante a Guerra da Conquista, quando ele decidiu estabelecer sua capital em uma localização estratégica nas Terras da Coroa. Porto Real foi projetada para ser uma cidade fortificada, com muralhas imponentes e uma posição defensiva elevada para proteger-se de possíveis ameaças. Ao longo dos séculos, a cidade foi expandida e aprimorada, tornando-se um centro urbano próspero e movimentado. O coração de Porto Real é a Fortaleza Vermelha, um enorme castelo de pedra vermelha que abriga o Trono de Ferro. Inicialmente, a fortaleza era apenas uma base que se chamava Aegon Fort, e agora é um complexo impressionante com torres, pátios, salões, passagens secretas e aposentos luxuosos onde o rei e sua corte residem e governam. A cidade também é conhecida por suas ruas estreitas e sinuosas, repletas de mercadores, artesãos, cortesãos e plebeus, que se misturam em uma mistura única de culturas e classes sociais. Os mercados de Porto Real são famosos por sua variedade de produtos, desde alimentos exóticos e especiarias de todas as partes dos Sete Reinos até itens de luxo e artigos de moda. A vida em Porto Real é movimentada e cheia de intrigas políticas e sociais. A corte real é um lugar de jogos de poder, alianças e conspirações, onde as famílias nobres lutam por influência e
prestígio. Os salões de festa e os jantares são frequentes, onde os cortesões se vestem com trajes luxuosos e exibem sua riqueza e status social. No entanto, Porto Real também tem seus desafios. A cidade é superpovoada e os contrastes entre ricos e pobres são evidentes, com bairros empobrecidos contrastando com os palácios e mansões da elite. A criminalidade é alta e a cidade é conhecida por suas guildas de ladrões e espiões, que operam nas sombras e podem ser uma ameaça constante para os incautos. Apesar dos desafios, Porto Real é uma cidade icônica, cheia de história, cultura e vida, e é o coração do poder político e o local onde muitas tramas e conspirações têm lugar, fazendo dela um local fascinante e intrigante para os habitantes e visitantes de Westeros. 7 é um número sagrado para a fé, sendo a esta razão de Aegon ter ordenado a construção de 7 grandes portões que funcionam entradas para a capital. Cada um destes portões é protegido por grades de ferro, pesados portões e guardas armados. O Portão do Dragão leva ao norte para a Estrada do Rei. O Portão do Ferro leva à Estrada de Rosby. Também tem o Portão Velho, o Portão dos Deuses, o Portão do Rio, que leva ao sul até a Estrada da Rose e a Estrada do Rei, o Portão do Leão, que leva ao oeste para a Estrada de Ouro, e tem o Portão do Rei. Entre os lugares mais importantes da cidade tinha o Grande Septo de Baelor, onde os mais devotos se reuniam com o Alto Septão. Era o mais sagrado septo da Fé dos Sete, localizado no topo da colina de Visenya. O Fosso dos Dragões também era um lugar muito importante. Um imenso domo, hoje desabado, que abrigava os dragões Targaryen. Também tem o Salão da Guilda dos Alquimistas. Ele fica atrás da colina de Rhaenys e se estende ao longo das Ruas das Irmãs. No subsolo é produzido e armazenado fogo vivo. Outro local importante das Terras da Coroa é Val d'Ocaso, uma grande cidade portuária localizada na costa da Baía da Água Negra, ao nordeste de Porto Real. Val d'Ocaso se estende em todas as direções em torno de seu pitoresco porto. No mar estreito, próximo das Terras da Coroa, temos 2 ilhas onde estão localizadas Pedra do Dragão e Deriva Marca. Pedra do Dragão é uma ilha vulcânica localizada na foz da Baía da Água Negra, formada pelo vulcão ativo conhecido como Monte Dragão. O castelo de Pedra do Dragão é uma pequena fortaleza construída na encosta do vulcão, com vista para o mar. Próximo ao castelo, há uma pequena vila de pescadores em uma costa tempestuosa. A região é conhecida por possuir ricos depósitos de vidro de dragão, um tesouro brilhante e valioso. Não muito longe da costa está localizada a ilha de Deriva Marca, onde fica a sede da Casa Velaryon, uma família nobre com origem valeriana. Apesar de ser antiga e forte, Pedra do Dragão é habitada por poucos senhores locais, uma vez que as ilhas vizinhas possuem populações reduzidas e não oferecem muitos soldados. Pedra do Dragão foi construída utilizando antigas técnicas de construção valerianas, que foram perdidas ao longo do tempo na perdição, tornando-a única entre os castelos de Westeros. O castelo é feito inteiramente com pedra negra, com torres esculpidas em forma de dragões e com inúmeras gárgulas em diferentes formas adornando as muralhas. A arquitetura do castelo é fortemente inspirada em dragões, com pequenos dragões formando os portões, garras de dragão segurando tochas nas paredes e até mesmo asas e caudas de dragão formando arcadas e escadarias. O forte central de Pedra do Dragão é chamado de Tambor de Pedra, devido aos poderosos sons causados pelos ventos durante tempestades. As masmorras sob a cidadela são conhecidas por serem quentes, mas úmidas, como é de se esperar em uma ilha como Pedra do Dragão. Dizem que existem escadas secretas e buracos que levam ao coração do Monte Dragão. No andar mais alto do Tambor de Pedra fica a Câmara da Mesa Pintada, uma sala redonda com 4 janelas com vista para os pontos cardeais, onde Aegon, o Conquistador, planejou sua conquista de Westeros. A Mesa Pintada possui um mapa detalhado inteiro de Westeros, com um assento elevado na localização exata de Pedra do Dragão para que o ocupante possa observar todo o mapa. Agora que já vimos sobre as Terras da Coroa, vamos continuar nossa jornada e explorar as
Terras Ocidentais, governada pela casa Lannister do Rochedo Casterly. Antes da conquista Targaryen, era conhecida como o Reino do Rochedo. Os bastardos das Terras Ocidentais recebem o sobrenome Hill. As Terras Ocidentais são uma região de montanhas íngremes e planícies onduladas, envoltas em névoa nos vales e com costas rochosas. Lagos azuis e rios amplos atravessam essas terras férteis, cobertas por densas florestas de folhas caducas, onde a caça é abundante em todas as direções. Estradas sinuosas, quase escondidas nas encostas de montanhas arborizadas, levam a grutas labirínticas que se aventuram nas profundezas escuras e revelam maravilhas inimagináveis e tesouros valiosos. Essa região é conhecida por sua riqueza, clima temperado e fertilidade, protegida por montanhas altas a leste e ao sul, e pelas intermináveis águas azuis do Mar do Poente a oeste. No sul, a entrada principal é a Estrada do Mar, que é a mais acessível do que o Ramo Vermelho, mas a floresta em Passo de Codorniz oferece aos homens do oeste uma sólida linha de defesa. No entanto, as terras ocidentais são vulneráveis a ataques pelo mar, devido à sua costa plana, o que as tornou um dos principais alvos dos homens das Ilhas de Ferro. Entre os lugares mais importantes das terras ocidentais, encontramos Lenisporto. Lenisporto é uma cidade cheia de muralhas, nas margens do Mar do Poente. É um dos portos principais nos Sete Reinos. É a maior cidade nas terras ocidentais. Lenisporto é menor que Porto Real ou Vila Velha, mas maior do que a Vila Gaivota ou Porto Branco. A casa Lannister ancora sua frota em seu porto. Lenisporto é protegida pela bem treinada patrulha da cidade, que é comparada àquelas de Porto Real ou Vila Velha. Próximo a essa cidade tem o Rochedo Casterly, a sede da casa Lannister. A fortaleza é esculpida a partir de uma imponente montanha de pedra, cujas defesas naturais são reforçadas com paredes e outras estruturas. Casterly Rock é composta por corredores e câmaras interligadas, com uma imponente fortaleza no topo. Ainda é possível encontrar minas de ouro sob a rocha. Esse é o motivo pelo qual os Lannister são uma das casas mais ricas de Westeros. Dentro do Rochedo, existem 3 locais-chave, sendo eles a Galeria Dourada, a Boca do Leão e o Salão dos Heróis, onde os Lannisters e seus parentes mais próximos, que morreram corajosamente, estão sepultados. Abaixo da rocha, é possível ouvir um rugido do mar entrando pelas falésias da entrada inferior da fortaleza, como um trovão distante. No interior da rocha, há quartos que já foram usados para manter leões enjaulados e celas para os piores prisioneiros. Existe também um lugar chamado Jardim de Pedra dentro do castelo, que abriga um exemplar de represeiro, com 1/10 do tamanho do que está presente no solar de Corvarbor. O Dente Dourado, também apelidado de O Dente, é uma fortaleza imponente localizada nas terras ocidentais. Ela guarda uma passagem estratégica entre as montanhas, que possibilita a travessia direta entre as terras ocidentais e as terras fluviais a oeste. Se sabe que, geralmente, para atacar as terras ocidentais do leste, é preciso tomar o Dente Dourado para obter uma travessia segura. Mais ao norte, podemos encontrar as Ilhas de Ferro. As Ilhas de Ferro são o lar do povo chamado de Homens de Ferro, que são conhecidos por sua cultura marítima e práticas de pilhagem. As Ilhas de Ferro são governadas pela Casa Greyjoy e são consideradas uma região independente dentro dos Sete Reinos de Westeros. Elas não fazem parte de nenhuma das grandes regiões continentais, como o Norte, as terras fluviais, as terras ocidentais, a Campina, Dorne, o Vale de Arryn ou a região da Tempestade. As Ilhas de Ferro são um grupo de 8 ilhas espalhadas pela Baía dos Homens de Ferro que fica no Mar do Poente, na costa oeste de Westeros. Bastardos nascidos nas ilhas recebem o sobrenome Pike. As 8 ilhas são chamadas Pike, Grande Wick, Velha Wick, Harlaw, Salésia, Preta Mar, Montrasgo e a mais distante, Luz Solitária. Essa é a menor e menos povoada região dos Sete Reinos. Os habitantes dessas implacáveis ilhas são conhecidos como Homens de Ferro no restante de Westeros e Nascidos de Ferro entre si. Os Homens de Ferro são conhecidos por sua perícia naval inigualável, sendo considerados independentes, ferozes e, por vezes, cruéis. Vivem em uma terra árida e hostil, desdenhando do continente com seus prados verdejantes
brilhantes e paisagens suaves. A fé do Sete dos Ândalos e os deuses antigos dos primeiros homens tem pouca influência entre os nascidos de ferro, cuja fé é dedicada ao Deus Afogado, uma divindade nativa. A principal força militar das Ilhas de Ferro é a Frota de Ferro, embora cada ilha mantenha sua própria frota. De acordo com fontes semi-canônicas, as Ilhas de Ferro podem reunir uma força de aproximadamente 20.000 homens e 500 navios. As ilhas são dispersas e repletas de rochas, com um solo fino e pedregoso, que torna difícil o cultivo, muitas vezes exigindo trabalho árduo, sem a ajuda de animais como cavalos ou bois. Suas minas não produzem metais preciosos como as terras ocidentais. Apenas o ferro é obtido através de um laborioso processo. Com tão poucas riquezas em suas próprias terras, não é difícil entender por que os antigos homens de ferro optavam por ataques e saques como forma de obtenção de recursos. A ilha de Pike tem um castelo com o mesmo nome e é a sede da Casa Greyjoy. Pike é uma antiga fortaleza situada em penhascos isolados do resto da ilha, com torres erguendo-se sobre as pequenas pilhas de pedra, cercadas por falésias afiadas. Sem um ponto seguro para ancoragem, os viajantes que desejam chegar a Pike precisam desembarcar em Fidalporto, nas proximidades. As torres do castelo são interligadas por pontes suspensas de corda. Tanto as torres quanto as muralhas do castelo são construídas com a mesma pedra de cor acidentada e escura que compõe o restante da ilha. Ao longo dos milênios em que a fortaleza tem se mantido de pé, ela se tornou verde de limo, fundindo-se com a paisagem rochosa. Uma muralha externa protege as 50 acres do castelo no continente, assim como as falésias ao redor da grande ponte de pedra que liga a ilha à maior das ilhotas onde se encontram as torres do castelo. No continente estão localizados estábulos, canis e outras estruturas para a criação de animais. O Grande Forte, o Forte da Cozinha e o Forte Sangrento ficam cada um em sua própria ilhota. Torres e outras construções estão localizadas em pilhas de rocha mais distantes, conectadas por arcos onde os pilares são próximos, e por perigosas pontes de corda onde os pilares são mais distantes. Estamos quase no fim da nossa jornada em Westeros, e agora vamos explorar as Terras Fluviais. As Terras Fluviais é a região central de Westeros. Por sua posição central, frequentemente se torna um campo de batalha. O povo dos rios, como são conhecidos seus habitantes, são uma mistura de guerreiros, pescadores pacíficos e plebeus devotos. Bastardos nobres nascidos nas Terras Fluviais recebem o sobrenome Rivers. As Terras Fluviais é uma região composta por planícies, florestas, colinas e inúmeros rios. Estende-se ao norte, na área pantanosa do Gargalo, a nascente do Ramo Verde a leste, próximo à Estrada do Rei, ao sul até o Rio da Água e a oeste até a Baía dos Homens de Ferro e as colinas das Terras Ocidentais. A oeste, o castelo fortificado do Dente Dourado guarda a entrada das Terras Fluviais, embora pertença às Terras Ocidentais. As Terras Fluviais são assim chamadas devido ao grande número de rios presentes na região. O Ramo Verde, que corre dos pântanos do Gargalo para o sul, o Ramo Azul e o Ramo Vermelho, que correm do norte para sudeste. O Ramo Vermelho corre desde a sua fonte nas montanhas a oeste até Correrio, e depois segue para o leste até se encontrar com o Tridente antes de desaguar no mar em Salinas. Ao sul, o Água Negra atravessa parte das Terras Fluviais. Embora não haja nenhuma grande cidade nas Terras Fluviais, existem vários vilarejos como Feira Justa, Salinas, Lagoa da Donzela e Septo de Pedra. Os principais castelos da região são Correrio, Harrenhal, Solar de Corvarbor, Guarda-Mar, Barreira de Pedra e as Gêmeas. A economia das terras fluviais é baseada na agricultura e no comércio. A região é rica, fértil e populosa, e os numerosos rios que a cortam são usados para o comércio e transporte de produtos. Em tempos de paz, pescadores e pequenos comerciantes cruzam os rios em pequenos barcos e jangadas. Os plebeus cultivam grãos e outros produtos ao longo das margens dos rios, que são transportados para outras localidades pelos navegadores. Entre os lugares mais importantes das terras fluviais temos Correrio, a sede da Casa Tully. Correrio é um imponente castelo de 3 lados, localizado em uma posição estratégica nas terras fluviais. O castelo é cercado em 2 de
seus lados pelos rios do Tridente, o que o torna praticamente inatacável. No lado oeste, há um enorme fosso artificial que pode ser preenchido com água através de comportas em tempos de perigo, transformando Correrio em uma ilha, adicionando ainda mais a sua defesa. As muralhas de Correrio são feitas de pedra de areia e se erguem altas acima da água, proporcionando uma visão imponente. As ameias possuem diversas reentrâncias, com buracos de flechas, e as torres estrategicamente posicionadas comandam as margens opostas do rio. O interior do castelo abriga uma fortaleza bem defendida. Correrio é conhecido por sua capacidade de estocar suprimentos, sendo capaz de sustentar uma guarnição de até 200 homens e seus cavalos por quase 2 anos. Essa força de defesa é maior do que o necessário na maioria das circunstâncias, o que demonstra a importância estratégica de Correrio nas terras fluviais. Outro lugar importante é Harrenhal, uma enorme fortaleza localizada na costa norte do lago Olho de Deus, no coração das terras fluviais, e é a maior fortaleza de Westeros, mesmo destruída após o ataque de Aegon o Conquistador. Harrenhal é conhecida por sua história sombria e foi palco de muitos eventos importantes de Westeros. Vamos seguir para o Reino da Montanha e do Vale. O Vale de Arryn é uma região fértil, situada a leste de Westeros, delimitada pelas majestosas Montanhas da Lua. Seu nome é uma homenagem ao antigo reino governado pela Casa Arryn, que abrangia não apenas o vale em si, mas também as áreas adjacentes, como as Montanhas da Lua, os Dedos e as Ilhas da Dentada e do Mar Estreito. A região é conhecida por suas terras férteis e paisagens deslumbrantes, sendo um local de grande importância histórica e geográfica no continente de Westeros. Assim como o norte e Dorne, o vale tende a ser relativamente isolado de outras regiões dos Sete Reinos. Os invernos rigorosos tornam as viagens possíveis apenas durante as estações mais amenas, e os clãs rebeldes das montanhas representam um perigo adicional para os viajantes. A estrada de altitude que conecta o vale às terras fluviais é uma das principais rotas de acesso, protegida pelo lendário Portão Sangrento. Os habitantes do vale são conhecidos por serem honrosos e habilidosos guerreiros, que se guiam pela sua honra e pela fé do Sete. Alguns dos habitantes que vivem nos sopés das Montanhas da Lua não reconhecem a autoridade do Ninho da Águia e preferem viver de acordo com suas próprias regras. Esses clãs das montanhas, como os Orelhas Negras e Homens Queimados, frequentemente atacam viajantes desavisados. A agricultura do vale é focada no cultivo de trigo, milho e cevada. As abóboras cultivadas no vale são conhecidas por serem especialmente grandes e as frutas são notoriamente doces, rivalizando até mesmo com os da Campina. Os cavaleiros do vale são considerados uma das melhores forças de cavalaria de todos os Sete Reinos. O vale foi onde inicialmente os Andals desembarcaram. Portanto, os Arryn são uma das mais antigas linhagens de nobreza Andala nos Sete Reinos, e, após derrotarem os primeiros homens na lendária Batalha das Sete Estrelas, governaram como reis da montanha e vale por séculos, até que dobraram os joelhos para Aegon o Conquistador. Os lugares mais importantes do vale incluem as Montanhas da Lua, que são uma série de montanhas que servem como uma fronteira natural entre o Vale de Arryn e as terras fluviais. Essas montanhas são conhecidas por suas avalanches de rochas frequentes e são habitadas pelos clãs da montanha. A estrada de altitude, que tem início na estalagem do entroncamento, passa por essas montanhas, atravessando seus picos altos, rochosos e cobertos de neve. Os Portões da Lua são uma passagem importante nas Montanhas da Lua, que guardam a entrada do Vale de Arryn. Os Dedos são uma formação geográfica composta por 4 penínsulas estreitas e rochosas localizadas no Vale de Arryn, que se estendem até o Mar Estreito, assumindo a forma de uma mão com 4 dedos. Daí o nome. Essas penínsulas são conhecidas por serem ventosas, sem a presença de árvores, e possuem uma paisagem nua e pedregosa. A antiga sede da Casa Baelish está situada nos Dedos, em uma torre de pedra sem nome. No vale também tem as Três Irmãs. As Três Irmãs são um arquipélago de 3 ilhas conhecidas como Doce Irmã, Longa Irmã e Pequena Irmã. Elas estão localizadas na região conhecida como Dentada, ao sul de Porto Branco e ao norte das Montanhas da Lua. Outro lugar importante é a Vila Gaivota. A Vila Gaivota
Gaivota é uma cidade portuária de grande porte localizado na costa do Vale de Arryn, ao sudeste do Ninho da Águia e próximo à Baía dos Caranguejos. É a maior cidade do vale e é governada pela Casa Grafton, que também possui um ramo cadete chamado Casa Arryn, de Vila Gaivota. Devido à sua localização estratégica, Vila Gaivota é um porto importante para o Vale de Arryn. Seus portões protegidos oferecem ancoradouro para navios que viajam de Porto Real a Bravos ou para o norte. Isso faz com que a cidade nunca sofra com escassez comercial, uma vez que muitas mercadorias passam por Vila Gaivota vindo do Mar Estreito, mantendo o vale bem abastecido mesmo quando a estrada de altitude é fechada durante o inverno. E o lugar mais importante do vale é o Ninho da Águia. O Ninho da Águia é a ancestral sede da Casa Arryn, uma das antigas linhagens de nobreza Andala, localizada nas imponentes Montanhas da Lua, sob o pico conhecido como Lança do Gigante. O Ninho da Águia está situado a milhares de metros de altura acima do Vale de Arryn e é amplamente considerado como uma fortaleza impregnável contra ataques. Durante os rigorosos anos de inverno, os membros da Casa Arryn buscam refúgio contra o frio na base da montanha, em uma fortificação chamada de Portões da Lua. Essa base serve como uma proteção estratégica adicional e permite que os Arryn mantenham o controle sobre o vale, mesmo durante os períodos mais adversos do clima. A posição elevada do Ninho da Águia e sua reputação de ser uma fortaleza quase invulnerável tem contribuído para a fama e o prestígio da Casa Arryn na região. O Ninho da Águia é conhecido por ser o menor dos grandes castelos, composto por 7 torres brancas esguias agrupadas em proximidade. Essas torres podem abrigar até 500 homens e são feitas de uma fina pedra branca. O castelo é construído em torno de um jardim central que deveria abrigar um bosque sagrado, mas o solo rochoso não permite o crescimento de represeiros na região. O Alto Salão dos Arryn é onde as refeições para os habitantes do castelo são realizadas. É um salão longo com paredes de mármore branco com ranhuras azuis. No fundo do salão encontra-se o trono dos Arryn, feito de represeiro. O salão possui estreitas janelas arqueadas, com tochas seguradas por arandelas de ferro iluminando o ambiente. Uma característica marcante do alto salão é a Porta da Lua, uma estreita porta de represeiro entre 2 altos pilares, com uma lua crescente esculpida na porta. A porta abre para dentro e é trancada com pesadas barras de bronze e se abre para o céu. É através dessa porta que muitas execuções são realizadas no ninho, envolvendo uma queda de 200 metros até as rochas do vale abaixo. As celas do céu são umas masmorras que ficam no castelo e são conhecidas por serem especialmente infames, consistindo em prateleiras nos íngremes penhascos da montanha, expostas ao frio e ao céu aberto. Agora vamos para a maior região de Westeros, o norte. A extensão territorial do norte é notável, sendo a maior das regiões que compõem os 7 reinos e quase equivalente ao tamanho dos outros 6 reinos combinados. Apesar disso, a região é escassamente povoada, com vastas áreas de natureza selvagem, densas florestas, colinas cobertas de pinheiros e majestosas montanhas nevadas, além de poucas e pequenas vilas e fortalezas dispersas pelo território. O clima no norte é conhecido por ser rigoroso e implacável, com invernos longos e rigorosos, e mesmo no verão, a neve ocasionalmente cai, tornando a região um lugar desafiador para se viver. Além disso, bastardos nascidos no norte recebem o sobrenome Snow. O norte é caracterizado por possuir 2 grandes barreiras terrestres que o separam do restante de Westeros. A primeira delas é a famosa Muralha, localizada ao norte da região e lar da Patrulha da Noite, uma ordem que tem como missão proteger o reino das ameaças selvagens que vêm das terras para lá da muralha. A segunda barreira é o complexo de pântanos conhecido como o Gargalo, localizado ao sul do norte. Esses pântanos são impenetráveis e difíceis de atravessar, tornando-se uma barreira natural para a região. A fortaleza de Fosso Cailin, embora em grande parte em ruínas hoje em dia, é estrategicamente localizada na única passagem através do Gargalo, protegendo o norte de invasões e sendo um ponto-chave onde os Reis do Inverno conseguiram repelir inúmeras investidas de sulistas.
Ao longo das costas leste e oeste do norte, há diversas ilhas, algumas habitadas e outras desertas. Além disso, o norte é banhado por 2 grandes mares, o Mar do Poente a oeste e o Mar Tremente a leste. Essa geografia diversificada contribui para a singularidade e a beleza natural da região do norte em Westeros. Os habitantes do norte são, em sua maioria, descendentes dos primeiros homens, conhecidos por sua franqueza, dureza e falta de apreço pelos confortos do sul. A maioria ainda segue aos deuses antigos e suas árvores de represeiro, com pouca inclinação aos novos deuses. Alguns, como a Casa Manderly, de Porto Branco, são exceções, pois mantiveram sua fé após emigrarem da Campina há séculos. O terreno e o clima do norte tornam a vida diária muito mais difícil. O frio constante e os invernos rigorosos isolam os nortenhos dos reinos ao sul do Gargalo. Sua existência é focada na iminência do inverno e na necessidade de se prepararem para sobreviver a ele. Nesse ambiente, não há espaço para cortesias vazias, rituais de corte ou culturas sofisticadas e torneios. O povo do norte, especialmente os Stark, que tem pouco contato com os costumes do sul, vive de acordo com um estrito código de honra, sem ceder às intrigas que permeiam as cortes do sul. O norte é especialmente afetado pelos longos invernos, com uma alta taxa de mortalidade devido ao frio e à fome. As colheitas muitas vezes são pobres antes do inverno, e a habilidade de cultivar durante os longos anos frios é limitada, exceto em algumas estufas especiais ou áreas próximas a fontes quentes, como Winterfell, ou regiões vulcânicas como o Forte do Pavor. Os lugares mais importantes do norte incluem as Terras Acidentadas. As Terras Acidentadas são uma região de terras planas localizadas entre Winterfell e Fosso Cailin, no norte. A cidade de Vila Acidentada, que é a sede da Casa Dustin, está localizada nessa região. Também tem a Mata de Lobos. A Mata de Lobos é uma vasta floresta localizada no norte, composta por carvalhos, sempre verdes e sarças negras. É conhecida como Mata de Lobos devido aos muitos lobos que podem ser ouvidos uivando durante a noite. Essa floresta se estende pela parte noroeste do norte. Mesmo nas profundezas da Mata de Lobos, ainda existem lenhadores, caseiros e caçadores que vivem e trabalham na região. O Bosque Profundo, que é a fortaleza de madeira da Casa Glover, está situado em um monte no interior da floresta, próximo à Baía de Gelo. As casas juramentadas ao Bosque Profundo incluem os Forrester, Woods, Brunch e Bull. Também existe uma ilha chamada Skagos, que fica próximo do norte. Skagos é uma ilha situada na foz da Baía das Focas, sendo teoricamente considerada parte do norte e subjugada a Winterfell. No entanto, na prática, a ilha possui pouco contato com o continente e seu povo governa a si mesmo. O nome Skagos significa pedra no idioma antigo, a língua dos primeiros homens e de algumas tribos selvagens. De acordo com um mito popular, unicórnios habitam Skagos, o que contribui para sua reputação intrigante. Também tem a Ilha dos Ursos, que é uma remota ilha no norte e é a sede da Casa Mormont. Ela fica no interior da Baía de Gelo. Winterfell é o ancestral castelo e assento do poder da Casa Stark, e é considerado a capital do norte. Localiza-se no centro da província nortenha dos Sete Reinos, na Estrada do Rei, que vai de Porto Real até a muralha. Supostamente, Winterfell foi construída por Brandon, o construtor, há mais de 8.000 anos atrás, com a ajuda de gigantes. De acordo com a lenda, ao longo da maior parte da história documentada, serviu como a sede da Casa Stark, inicialmente como Reis do Norte e posteriormente como Guardiões do Norte, depois que o rei Torrhen se ajoelhou perante Aegon o Conquistador e seus dragões. Winterfell é uma imponente estrutura composta por 2 grandes muralhas e uma vila adjacente chamada de Vila de Inverno, construída em torno de um antigo bosque sagrado e situada próxima a uma área termal. Winterfell é conhecida por sua engenharia avançada. A água quente é canalizada pelas paredes e cômodos do castelo, tornando-o mais confortável do que outros castelos durante os rigorosos invernos no norte.
norte. A Vila de Inverno é assim chamada porque é onde a plebe se reúne durante o inverno, permanecendo praticamente deserta durante o verão. Ela está localizada fora dos portões de Winterfell e sua praça do mercado é repleta de balcões de mercadores. As ruas da vila são de lama e as casas são feitas de madeira e pedra crua. E por último tem a muralha. A muralha é uma impressionante barreira feita de gelo que se estende por mais de 200 metros de altura e quase 500 quilômetros ao longo da fronteira norte dos Sete Reinos, separando-os das terras selvagens de para lá da muralha. É considerada uma das 9 maravilhas feitas pelo homem no mundo conhecido de Westeros. A responsabilidade de manter e defender a muralha recai sobre os irmãos juramentados da Patrulha da Noite, uma ordem militar antiga que patrulha e guarda os castelos ao longo da extensão da muralha. A Patrulha da Noite é composta por homens que fizeram votos solenes de abdicação de títulos, terras e famílias, dedicando suas vidas à proteção dos reinos dos homens contra as ameaças que surgem das terras selvagens ao norte. Brandon, o construtor, supostamente selecionou cuidadosamente os locais onde as fundações da muralha seriam construídas. É mencionado em várias ocasiões nos livros que a muralha era muito menor na época de seu construtor e foi ampliada ao longo dos séculos pelos construtores da Patrulha da Noite. A Patrulha da Noite ergueu 19 castelos ao longo da muralha, inicialmente para protegê-los dos perigos que se encontram para lá da muralha. No entanto, ao longo dos últimos 300 anos, muitos desses castelos foram abandonados devido à diminuição do contingente da patrulha. Alguns desses castelos são conhecidos como Castelos Fantasmas. O Castelo Negro é o maior e mais importante castelo ocupado, localizado na extremidade norte da Estrada do Rei. É mantido por cerca de 600 irmãos da Patrulha da Noite e serve como quartel-general da organização. A Torre Sombria é o posto mais a oeste da patrulha, ocupado por 200 homens. É estrategicamente localizado para vigiar a costa oeste e é conhecido por ser um local sombrio e misterioso. A Atalaia Leste do Mar é uma pequena vila e porto da Patrulha da Noite, que conta com o menor contingente de homens. É localizado na costa leste e é responsável por patrulhar o mar e monitorar possíveis ameaças vindas do oceano. Outros castelos como Guarda Gris, Porta Pedra, Marca Gelo, Forte Noite, Lago Profundo, Portão da Rainha, Escudo de Carvalho, Solar das Trevas, Monte Longo e Guarda Verde foram recuperados ou dados a diferentes grupos e líderes, como os Selvagens, para fortalecer a defesa da muralha e expandir a presença da patrulha em diferentes regiões. No entanto, ainda existem alguns castelos que estão desocupados, como Archotes, Atalaia Bosque da Lagoa, Atalaia Oeste da Ponta e Bosque de Sentinelas, Colina de Geadalva e Portão da Geada. No norte da muralha tem a Floresta Assombrada. A floresta é composta de represeiros, carvalhos e árvores sentinela. Próximo ao Castelo Negro, possui um bosque formado por 9 represeiros, formando um anel, onde os irmãos da Patrulha da Noite, fiéis aos deuses antigos, pronunciam seu juramento. Para chegar até ele, tem que atravessar um riacho que congela no inverno, ladeada por 2 pedras irregulares e continuar ao longo de um caminho sinuoso para o nordeste. É um lugar considerado sagrado por selvagens e homens da Patrulha da Noite. Na Floresta Assombrada há muitos contos sobre a existência ali de wargs, gigantes, filhos da floresta, lobos gigantes, snarks, grunkins, vagantes brancos e algumas outras criaturas, algumas das quais foram confirmadas. Pessoal, esse vídeo deu muito trabalho para ser editado e gravado, então se vocês curtiram o conteúdo e querem continuar acompanhando meus vídeos sobre o universo de Game of Thrones, não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo novo. Afinal, ainda temos muitas histórias emocionantes desse universo para explorar juntos. Meu nome é Henrique Moraes e eu sou criador de conteúdo sobre filmes e séries, principalmente sobre Game of Thrones. Muito obrigado a todos, vejo vocês no próximo vídeo.